Boa noite. Boa noite. Então, para quem não me conhece, meu nome é Joana, eu tenho 24 anos, eu fui nascida e criada aqui, mas hoje eu não moro mais aqui em Campos Novos, eu moro em Rio do Sul, faço faculdade fora. Eu faço parte do Ministério Jovem aqui da comunidade, estou participando desde que foi criado, né? Nasci desde que foi instaurado o Ministério Jovem. Já participei do Água Viva uns anos atrás, quando era um grupo de jovens Água Viva, depois quando passou a ser missão. Eu sou a filha mais nova de duas, né? Eu sou caçula da casa. E por quê que eu estou fazendo essa apresentação assim um pouco mais longa? Porque quando a gente conhece alguém, a gente vai criando intimidade, certo? E esse conhecer, essa intimidade, é o que nos leva a se aproximar de alguém, a gostar de alguém, gostar da companhia de alguém. E hoje nós vamos falar sobre intimidade. E falando um pouquinho de intimidade, não tem como, né, falar de intimidade com Jesus Cristo sem falar de intimidade com Nossa Senhora. Uma coisa não existe sem a outra. Só que teve uma outra pessoa na Bíblia que foi muito íntima de Nossa Senhora. Muito mesmo. Alguém aqui tem um palpite de quem que a gente vai falar hoje? Valendo um terço, lá da loja do Água Viva, patrocinada pela Adão. São Lucas. E ele ficou sabendo disso agora. São Lucas. A gente vai falar hoje sobre São Lucas. E assim, São Lucas, ele não é tão conhecido, certo? A gente não escuta muito falar assim sobre São Lucas, né? A gente vê lá só quando o padre fala, segundo o Evangelho de São Lucas, e no máximo é isso, assim, né? Porém, né, São Lucas, ele foi um dos evangelistas, certo? Ele escreveu o Evangelho, escreveu Atos dos Apóstolos. Só que para isso, o que a gente pensa, né, que acontece? Pra gente falar de uma coisa, a gente tem que conhecer muito bem. Por exemplo, se vocês me perguntarem para falar sobre mecânica de carro, eu vou olhar e vou falar assim, gente, comigo não dá, porque não é uma coisa que eu entenda, não é uma coisa que eu saiba. Agora, se vocês perguntarem para mim, Joana, fala um pouquinho do corpo humano, fala o que tu estudou, aí é comigo. Agora, fora isso, por quê? Porque eu não conheço, certo? Então, vocês imaginem assim, para os evangelistas escreverem, né, eles precisam, todos os livros da Bíblia, para serem escritos, precisam de conhecimento, certo? E eu, desde criança, eu sempre fui meio curiosa, assim. E eu sempre quis saber muito sobre a infância de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a gente não tem muitas informações sobre isso, até porque, né, faz parte do mistério isso, certo? Mas eu ficava incomodando minha mãe, eu ficava, tá, mas o que acontecia? Tá, mas como é que era? E a minha mãe, pensa só, né? A minha mãe olhava assim pra mim, filha, né, a mamãe não sabe. E aí, quando eu me converti, quando eu comecei a estudar, eu soube que São Lucas, ele é um dos evangelistas que mais traz as informações sobre a infância de Jesus Cristo. E aí, eu pensei na minha cabeça, né, isso lá quando eu estava estudando. Na minha cabeça, pensei, pronto, ótimo, fechou, né? Porque ele conhecia Jesus, conviveu com Jesus, obviamente ele perguntou, e aí Jesus contou pra ele. Não foi assim que aconteceu. São Lucas, ele não conviveu com Jesus. E aí, quando eu soube disso, eu fiquei, olha, não conheceu, tá? Mas então, como é que é o evangelista que mais traz as informações sobre a infância de Jesus? Então, como é que se deu aí esse negócio? E aí eu descobri que São Lucas, ele foi muito, muito, muito próximo de Nossa Senhora. As informações que ele traz no evangelho dele é porque ele foi buscar na fonte. E antes de falar, porque tem algumas informações que só o evangelho de São Lucas traz, antes de falar sobre isso, a gente vai ver como que São Lucas chegou em Nossa Senhora. Que não foi assim, daí Nossa Senhora, tudo bem, ó, eu sou fulano de tal, eu sou assim, e eu queria saber aí do como é que foi o negócio. Não foi assim que ele chegou,
né? Ou vocês imaginam que foi assim? Imagina só, chegar assim para Nossa Senhora e começar a perguntar as coisas e ela responder. Não foi assim. E para isso, a gente vai voltar numa pessoa bem importante, que foi São Paulo, tá? A Juliana falava ali, no momento da oração, falava que quando a igreja ela precisou sair, né? Eles precisaram expandir e tiveram figuras muito importantes nessa expansão. E uma figura delas foi São Paulo. E São Paulo, ele saiu em uma dessas missões, eis que ele encontra quem? Lucas. E Lucas, ele não era judeu, tá? Ele era grego. São Lucas era grego. E uma das teorias assim mais aceitas é que ele se formou, fez faculdade de medicina na cidade de Tarso, né? São Lucas era médico. E foi onde São Paulo nasceu. E aí, a teoria é que quando São Paulo foi fazer uma missão em casa, acabou conhecendo São Lucas e São Lucas acabou se aproximando de Paulo. Por quê? Porque São Lucas era muito curioso e ele era muito estudioso. Quem é que já teve a oportunidade na escola, assim, ver estudar sobre os gregos, sabe que os gregos, eles eram, assim, pessoas que estudavam muito, eles iam atrás das coisas, eram, né, a base filosófica nossa hoje é toda baseada nos gregos, né, principalmente Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, eles pegaram muitos desses ensinamentos e escreveram seus livros, enfim. E São Lucas, ele era muito curioso e aí ele grudou em Paulo. Ele grudou em São Paulo e aqui a gente já pode observar uma lição assim de amizade muito preciosa entre os dois. Porque São Lucas, ele não largava São Paulo por nada. Onde São Paulo estava Lucas atrás. Eles estavam sempre juntos. Então, foi assim que São Lucas começou a conhecer e se encantar com o cristianismo e ele se converteu. Então, aqui a gente já tem o fruto desse ide e anunciar o evangelho. A gente já tem esse fruto que é São Lucas. E aí, nessas indas e vindas deles, foi quando São Lucas, ele conheceu Nossa Senhora. E aí, quando ele conhece Nossa Senhora, gente, eu gosto muito de imaginar as coisas. Eu gosto muito de imaginar como é que as coisas, elas aconteceram. Então, assim, eu até tava conversando com a Nancy esse final de semana em casa, a gente tava falando, não, porque quando aconteceu isso, eu imagino a roupa de Nossa Senhora assim, assim, assada. Aí eu imagino que ela tava usando um véu assim, eu gosto muito de imaginar as coisas, porque traz pra nós essa realidade. Porque tudo parece muito distante às vezes. Parece tudo muito, que aconteceu lá, porque tá na Bíblia, porque será que mesmo que aconteceu, como é que foi? E aí quando a gente imagina, a gente entra no mistério. E a gente consegue visualizar as coisas. E pra gente que não consegue acreditar no pau na frente do nariz, que Jesus precisa vir desenhar, pintar, bordar e fazer N coisas pra gente entender, é ótimo que a gente imagine. Porque daí nos centraliza. E aí, São Lucas, né, ele teve esse contato com Nossa Senhora e ele ficou na casa dela e aí sim que ele começou a colher as informações. Por quê? Porque ele queria ir na fonte. Ele queria ir na fonte para saber exatamente o que tinha acontecido, para colher essas informações e transcrevê-las. E aí agora, eu vou pedir para vocês pegarem a Bíblia de vocês, porque a gente vai entrar. A gente vai conhecer esses detalhes tão preciosos que só tem no Evangelho de São Lucas e que só poderiam ser escritos se ele conseguiu conviver com alguém que era muito íntima de Jesus, muito, que a conhecia como a palma da mão, que esse alguém é Nossa Senhora, tá? Então eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Lucas, capítulo 19, primeiro versículo 41. Então vamos lá. A gente vai voltar agora em uma coisa muito importante que é o cerne da nossa fé.
E eu peço muita atenção de vocês, porque a gente vai falar da paixão de Cristo sobre a visão de Nossa Senhora. E que foi transcrita por São Lucas, mas é pelos olhos dela. E por que a gente vai voltar nisso? Porque é o cerne da nossa fé. O cerne da nossa fé foi a paixão de Cristo e a nossa redenção. E é por isso que a nossa cruz tem Ele. Porque Ele foi crucificado e Ele derramou cada gota de sangue por todos nós. E é aquilo que nos sustenta. E é o que permite eu estar aqui hoje, é o que permite vocês estarem aqui hoje, cada um. Então a gente vai lá, Lucas, capítulo 19, versículo 41, que fala assim: Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela, dizendo: Ah, se nesse dia também você conhecesse a mensagem de paz, mas agora isso está escondido aos seus olhos, porque virão dias em que os inimigos cercarão você de trincheiras e a rodearão e apertarão por todos os lados, destruirão você e seus habitantes, e não deixarão em você pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que foi visitada. O que eu quero chamar a atenção aqui é que a gente está falando de quando Jesus ele chega em Jerusalém, tá? E quando ele chega em Jerusalém, antes de ser crucificado, Jesus chora. E por que Jesus chora quando olha a cidade? Porque ele viu a igreja. Ele viu a igreja e ele viu cada um. Mas não só viu cada um, como viu o pecado de cada um. Jesus sabia o que ia passar, Jesus sabia o que ia acontecer. E aí ele olha para cada um de nós naquele momento que ele chega em Jerusalém e vê a cidade, e Jesus chora. E é o único evangelho que traz isso, essa informação. E quem contou? Ela contou. Ela sabia. Ela tinha tudo isso. O segundo detalhe que São Lucas traz está lá no capítulo 22, versículo 43. E fala assim: Apareceu-lhe um anjo do céu que lhe dava forças, e entrando em agonia, orava mais intensamente. Seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíram por terra. E aqui, de novo, a gente está falando de Jesus na agonia no Horto das Oliveiras, quando ele se dirige lá para rezar. E aí Jesus entra numa agonia tão grande, mas tão grande, que ele começa a suar sangue. E a gente sabe que não é normal uma pessoa suar sangue, não é comum, assim. Nem pessoas que às vezes foram torturadas, que passaram por inúmeras situações assim de desespero, de tortura física. A gente não tem relatos de pessoas suando sangue por aí, a gente não tem. E aí a gente vê, aí São Lucas traz, então vocês imaginem assim, São Lucas era médico, e ele sabia o que isso significava. Ele sabia o que esse suar sangue significava. Que era uma grande agonia, uma dor tão grande, mas tão grande, que Jesus suou sangue. E isso não é invenção, isso não é coisa que não existe, existem. Isso a medicina fala, existem N situações que uma pessoa se colocada sob uma extrema pressão e uma extrema dor, existe esse fenômeno de suar sangue. Então vocês imaginem só como é que estava o coração de Jesus. Mas aí vem a parte que eu quero chamar a atenção de vocês. Apareceu-lhe um anjo do céu que lhe dava forças. Ele prestou consolo para Jesus nesse momento. Veio um anjo e prestou consolo para Jesus nesse momento.
E aí vocês imaginam assim, quando a gente fala em prestar consolo para alguém, a gente sempre pensa, vou lá, vou dar um abraço, vou, dar um tapinha nas costas, vou ali falar umas palavras. Vocês imaginam que era assim, que o anjo estava consolando Jesus? Ou como é que vocês pensam que o anjo... Como é que um anjo pode consolar? Ele veio e ele mostrou cada conversão. Ele mostrou a minha conversão, mostrou a sua conversão. E isso consolou Jesus. Então lá, chegando em Jerusalém, Jesus chega e chora porque ele vê o nosso pecado. E no Horto das Oliveiras vem um anjo e consola Jesus com a minha, com a tua, com toda a nossa conversão. E de novo, quem contou? Foi ela. Ela contou. Cada palavra saiu de Nossa Senhora. E agora, terceiro ponto. Capítulo 23, versículo 34. Aqui a gente entra na crucificação. E aí vem. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Essa frase que a gente conhece tanto, essa frase que a gente já ouviu inúmeras vezes. Imagina só, isso aqui é uma oração de Jesus. E não foi todo mundo que escutou. Quem ouviu estava perto da cruz. Quem é que estava? Ela. Ela contou. Porque ali Jesus pensou em cada um e falou: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem. Quarto ponto. A gente continua no capítulo 23 e a gente vai lá pro versículo 39. Não, desculpa. 42, desculpa. E aqui a gente vê um diálogo. Um diálogo que a gente também conhece tanto, mas que também não foram todos que ouviram. Quem ouviu estava perto da cruz. E aqui a gente tem o diálogo de Jesus com o bom ladrão. E aí ele pede, E disse: Jesus, lembra-te de mim quando vieres com teu reino. Jesus respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. E aqui a gente tem a promessa. Porque nessa frase, se lembra-te de mim, não é só a oração do bom ladrão. É a minha, é a sua. Que a gente olha para Jesus na cruz e fala: Pai, lembra-te de mim. E o que Jesus fala? O que ele responde? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu lhe garanto. É a nossa garantia. É a única garantia que nós temos. De que se andarmos em um caminho santo, de que se seguirmos aquilo que nos é proposto, que a igreja ensina, que o evangelho ensina, estaremos com Cristo no paraíso. E de novo, Nossa Senhora ouvindo tudo. Nossa Senhora ouvindo tudo isso no pé da cruz, e aí ela conta para São Lucas. E por fim, a gente chega ainda no capítulo 23, versículo 46, e a gente tem a morte de Jesus. E a frase que também conhecemos muito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. Aqui Jesus se entrega. Aqui Jesus se entrega nos braços do Pai, se entrega por mim, se entrega por você. E é nisso que somos convidados, é a isso que somos convidados. Somos convidados a nos entregar, a entregar nosso espírito, a entregar
tudo para Deus. Tudo que somos, tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que pensamos. E como que a gente faz essa entrega? A frase que a gente escolheu de tema para esse encontro foi: e Maria guardava todas essas coisas em seu coração. Maria guardava tudo. E a gente olha e pensa, né? Essa frase, durante o Evangelho de São Lucas, ela se repete várias vezes, assim, se vocês forem ler, se vocês forem pegar, várias vezes, assim, essa frase: Maria guardava tudo em seu coração. E como o Evangelho de São Lucas, ele foi todo escrito, né, pelos lábios de Nossa Senhora, eu fico imaginando, assim, a cena dela falando isso para São Lucas. Eu penso em Nossa Senhora, assim, na sala de cozinha, assim, de casa, sabe? Com roupa de trabalho, que possa sujar, que possa acontecer alguma coisa, porque a vida dela estava acontecendo, né? A vida dos discípulos, ela estava ali, a vida dela estava acontecendo, dos que foram. E aí eu fico imaginando, assim, eles conversando, assim, São Lucas, assim, sentado na mesa, com ali seus papéis, suas coisas, né? Escutando Nossa Senhora. E eu fico pensando nisso, sabe? Maria guardava todas as coisas em seu coração. Porque era isso que ela guardava. É frase dela, isso. É ela que fala: eu guardei todas essas coisas no meu coração. E aí a gente pensa na sensibilidade que São Lucas teve que ter de fazer as perguntas certas para obter as respostas de Nossa Senhora. O quão doce, o quão amoroso São Lucas foi. Porque a gente não está falando de uma coisinha qualquer. Eu não estou aqui perguntando: Tcheli, como é que foi teu dia? Ele não estava perguntando isso. Ele estava perguntando sobre o evento que lá foi falado para Nossa Senhora. E quanto a ti, uma espada transpassará a tua alma. Era sobre isso que São Lucas estava perguntando para ela. Era sobre isso que ele estava falando. São esses detalhes. Ele estava falando da dor de Nossa Senhora. Então vocês imaginem a sensibilidade que São Lucas, a amizade que São Lucas não tinha com Nossa Senhora, a intimidade que eles não tinham, para que ele pudesse escrever isso. E nós somos convidados a ter essa intimidade com Nossa Senhora. E como é que a gente tem intimidade com Nossa Senhora? Terço. É aqui. Coisinha tão pequenininha, tão fácil de levar, carrega no bolso, carrega na mochila. E que, na maioria das vezes, a gente olha e fala assim: ai, não deu tempo. Não deu tempo de rezar o terço hoje, fica. E existe, né, vários jeitos, várias dicas assim para nós bem rezarmos o Santo Terço. Porque é como se fosse assim, eu vi um podcast que eles deram um exemplo assim fantástico, que era como se Nossa Senhora tivesse dado o número de telefone para cada um. E aí você tem a oportunidade de pegar o número desse telefone e ligar para Nossa Senhora. Então imagine assim, trazendo para hoje. Se você tivesse a oportunidade, assim, o número de telefone de Nossa Senhora, e todo dia você tivesse a oportunidade de falar com ela meia hora por dia, meia horinha, 20 minutos, vamos reduzir, 20 minutinhos por dia, tivesse a oportunidade, você não pegaria teu telefone, você não ligaria correndo pra ela e falaria tudo assim, se abria a tampa da latinha e falava: Nossa Senhora, olha, eu sei que o tempo é curto, mas eu tenho isso pra te falar. A gente tem o número de telefone dela, tá aqui. Esse é o número de telefone de Nossa Senhora. É o Santo Terço. Mas Joana, de novo falando do terço, a gente já escutou tanto aqui na comunidade, a gente tá desde sempre falando do terço, que é uma das 5 pedrinhas que a gente segue. Meu Deus do céu, mas é preciso. É preciso e é urgente. E eu falo isso pra vocês com a consciência de que o meu ouvido é o primeiro que escuta. Então é urgente para cada um. É o terço.
É 20 minutinhos do nosso dia, que é quando a gente liga para Nossa Senhora e fala: Nossa Senhora, eu tô aqui. Eu tô aqui, eu preciso de Ti. Eu preciso. E a gente tá aqui falando de novo nessa tecla, batendo de novo no terço, falando da intimidade com Nossa Senhora. Porque lá na adoração da virada, lá em janeiro desse ano, a gente lembra da palavra, quem estava aqui lembra da palavra que o Adão recebeu. E a gente lembra que ele falou que ia ser um ano mariano para a comunidade. E é preciso que quem está aqui fazendo qualquer coisa, nem que seja varrendo ali o chão, catando folha, que esteja aqui em cima no ministério, que esteja por trás fazendo as delícias, por tudo, qualquer coisa, ou que você só venha aqui no domingo, vem participar dos encontros, é preciso que reze o terço. É necessário, é urgente e é para ontem. Terço diário. E não é adequar o terço para a tua vida. É a tua vida que você tem que mudar. Ah, precisa acordar 20 minutos mais cedo. Acorda 20 minutos mais cedo. Ah, mas eu vou deixar, vou me atrasar. Se organiza. Se organiza para rezar o terço. Não tenho tempo. Reza no caminho do trabalho. Reza no ônibus. Reza quando você puder. Reza o terço. Nem que você parcele. E não fique esperando a oportunidade ideal para você rezar o terço. Não vai surgir. Não vai surgir o momento perfeito, que agora eu posso parar e rezar o terço, contemplar aqui e ficar 1 hora. Não vai. Vai ser na correria do dia, vai ser na correria do dia. E como é que a gente pode fazer isso? Primeira coisa, pede, faz pedido. Começa com o pedido: a Nossa Senhora, eu vou rezar esse terço, que tá aqui meu pedido, é isso aqui que eu quero. Se for da vontade do teu filho, eu coloco no teu coração. Se for da vontade, eu coloco, é isso aqui. Segunda coisa, imaginação. Porque a gente sabe que tem os mistérios, né? Então, cada terço tem que contemplar ali os mistérios, né? Os dias da semana, tem bem bonitinho, internet, a gente, Google, 2 minutos, resolve isso pra vocês. E a imaginação. A gente imagina, a anunciação do anjo. Como é que eu vou imaginar? Eu vou imaginar como é que Nossa Senhora estava. Se Nossa Senhora estava na sala, se Nossa Senhora estava na cozinha, que roupa que ela estava, como é que era o anjo. E aí, Frei Gilson falava muito, as Ave Marias, elas são, é fundo musical. A Ave Maria é isso aqui, ó. É o fundo musical da tua contemplação. Você não vai ficar ali pensando na Ave Maria. Você vai ficar pensando no que você está contemplando. Só nisso de você pensar como é que era o anjo, como é que era a casa de Nossa Senhora, só nisso você já rezou o teu mistério, você já contemplou, você vai partir para outra. E aí a gente vai criando intimidade com Nossa Senhora. E aí a gente vai tendo a oportunidade de chegar pertinho dela, assim como São Lucas fez. De estar na casa dela. De poder perguntar as coisas para ela responder e nós ouvirmos. Porque a gente é íntimo. E quando se é íntimo, se conhece. E quando se conhece, ama. Nós não somos órfãos. Nós temos uma mãe. E ela tá aqui, a uma ligaçãozinha de distância. A 20 minutinhos de distância, a gente chega em Nossa Senhora. Se Nossa Senhora estivesse ali na capela, eu tenho certeza que ia estar todo mundo correndo para lá. Porque ia todo mundo querer chegar perto de Nossa Senhora. A gente ia querer ficar com ela. A gente ia, nem que assim demorasse horas, a gente ia querer ficar lá. Só que daí a gente não tira 20 minutinhos para ficar com Nossa Senhora por dia. A gente não tira. Não faz, tá cansado, tá com sono, deu preguiça. Ai, mas Joana, mas eu tô com preguiça, então é melhor nem rezar. Ai, eu tô cansado, não vou me concentrar direito, então é melhor que eu não reze. Reza, criatura, reza. Tem que rezar.
Porque mesmo uma oração que ela não seja tão contemplativa, que ela não seja tão bem feita, vale a tua alma, vale a tua vida. E é nessa intimidade que eu quero convidar vocês a entrar hoje. Eu quero convidar vocês a levantar e a rezar com Nossa Senhora. Rezar e pedir essa intimidade com ela. Que nós possamos conhecer o coração dela. Porque o Evangelho de São Lucas é o Evangelho do Sagrado Coração de Maria. Imaculado Coração de Maria. Ele entrou no sagrado. E Nossa Senhora revelou o sagrado para ele. E é nisso que eu te convido a entrar hoje. É nesse sagrado. É nesse coração. Porque ali nós vamos ser gerados.